primeiro a oração, depois o discurso. A partir de agora, daremos início ao primeiro painel desse cenário. Para tanto, passo a palavra ao Padre José Danilo, que falará sobre o tema Conhecendo o Homeschooling. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria, não avisei antes, mas eu gostaria de também convidar aqui para me ajudar um pouquinho. Seria um tempo do casal, o senhor Rodrigo e a dona Sabrina, mas eu convido a senhora Sâmia a vir aqui, que ela também vai partilhar conosco um pouco. Dona Sâmia, pode vir aqui. Um tempo que seria da dona Sabrina, né, senhora? Eu cedo um pouquinho do meu tempo a falar. Então, caros fiéis, nós estamos aqui especialmente hoje reunidos exatamente para partilharmos um pouco sobre este tema que nos parece muito novo, muito encantador para nós. Porém, é válido lembrar que a educação dita católica, a Igreja sempre a conduziu de uma maneira. E qual é esta maneira que a Igreja conduziu na educação católica? Da maneira como apresentaremos tal qual aqui hoje e como o nosso tempo nos favorece, né? É preciso entender também ao longo desse desenvolvimento da humanidade, da própria história da Igreja, a Igreja teve frentes de iniciativas educacionais, as escolas, orfanatos e várias outras atividades que tem a sua excelência, é claro, não só para épocas históricas, mas também para o nosso tempo. Mas o ponto fundamental aqui, que é também o ensino moral da Igreja, é que a família tem um direito natural de educar os seus filhos. Esse direito é preservado não só como um argumento de defesa do direito natural dos pais para com os filhos, mas também do direito religioso, pois Deus designou os pais como mentores e guias destes jovens e crianças para a salvação. Lembremos que, antes de tudo, nós como católicos queremos a salvação das almas, não só das nossas almas, mas também daqueles que nos foram confiados. Então, nessa proposta de entendimento do que é o homeschooling, eu ainda que, sem o termo pejorativo, eu ainda muito como leigo desta realidade, acompanhando um pouco, estudando um pouco sobre isso, a gente pode dizer que essa é uma proposta lícita e válida para os nossos tempos. Haja vista tudo aquilo que nós já conhecemos do que estamos passando, né? Não só os problemas ideológicos, a defasagem educacional, as problemáticas das escolas, né? E especialmente as ditas escolas católicas, né? Aqui não queremos acusar uma ou outra instituição, mas as escolas ditas católicas hoje, em geral, de católica, só tem o nome. Ensino mesmo, conteúdo. E aqui é preciso abrir um parêntese nesse entendimento de educação católica, que muito vocês vão ver aí nas redes sociais, nos canais, até de grupos católicos que demonizam o homeschooling, achando que homeschooling é uma tentativa de criar beatos dentro da família. Não é nada disso. A educação católica tem como peso todas aquelas heranças educacionais e culturais que nós herdamos da dita civilização ocidental. Não só a herança dos gregos,
mas também todo o desenvolvimento cultural que se teve com o entrelaçamento da igreja com as diversas culturas, assim ditas ocidentais. Então, a busca do homem pela verdade de maneira racional, também a igreja sofisticou este pensamento e apresentou aos seus filhos um caminho tênue conforme a revelação, conforme aquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida. Então nós temos aqui, em todo esse arcabouço da igreja, uma proposta educacional. E o homeschooling é esta tentativa de preservar esse direito natural que as famílias têm de educar os seus filhos. A nossa própria Constituição, antes de falar propriamente o que é o homeschooling, a nossa Constituição garante isso, pois garante que os pais têm o direito de educar os filhos conforme os seus princípios. E resoluções mais recentes também favorecem isso. Em um ou outro estado, isso já está mais ou menos definido. Me parece, não sei se alguém tem esta informação, mas me parece que no estado de Goiás ainda não foi definido isso. Porém, nós temos precedente nos outros estados e temos a própria Constituição que garante isso, né? Hoje, se uma mãe ou uma família quer tirar o seu filho da escola, pega a matrícula do filho e educa em casa. Não precisa dar esclarecimento para ninguém, satisfação para ninguém, pois é um direito constitucional das famílias. E se alguém quiser denunciar, quiser se intrometer na educação dos filhos, basta recorrer ao amparo legal que já tem os seus precedentes. Então, é preciso entender isso, porque a educação dos filhos é de maneira muito salutar de responsabilidade dos pais. Os pais devem educar os filhos em todos os âmbitos, não só moral, ético, mas também religioso. Aqui nós partimos do princípio não de que o homem é uma tábua rasa, que o homem é uma página em branco, em que o homem é bom totalmente na sua natureza, em que é a sociedade que o corrompe, que são valores, ideologias apresentadas para ele que faz com que ele defina aquilo que ele é. Não, mas o homem, enquanto criatura, é sim uma criatura boa, pois nosso Senhor Deus, ao criar todas as coisas, viu que era bom. Mas é preciso lembrar que há uma verdade revelada sobre uma mancha que permeia a natureza humana. Esta mancha nós chamamos de pecado original. E esta mancha não corrompe totalmente o homem, mas desequilibra o homem, especialmente fazendo uma cisão entre Deus e o homem. E o homem é prejudicado naquilo que nós conhecemos como as faculdades da alma, que são 3: a inteligência, a vontade e a memória. Ora, para não estender muito neste assunto, a inteligência, por vezes, também é um atributo divino, pois Deus não tem inteligência, Ele é a inteligência. E se Deus deixou vestígios do conhecimento dele mesmo nas coisas criadas, e o homem, de maneira racional, encontra as verdades sobre as coisas, há um limite nesse encontro da verdade. Este limite é o salto que nós damos para o relacionamento espiritual com a divindade, com Deus. Então nós só podemos dar esse salto porque Deus veio até nós, Ele se revelou. Então há verdades que o homem pode alcançar e há verdades que só Deus pode revelar. É isso a nossa fé, é católica.
Deus se revela para nós. E esta verdade, ela não é contraditória à verdade natural, pela verdade que o homem pode alcançar. Pode alcançar por qual via? Especialmente pela essa faculdade, a mais nobre, que é a inteligência. Ora, se o homem pode conhecer as coisas, então ele precisa fazer experiência das coisas. Assim dizem os modernos, para poder conhecer precisa experimentar. Nós sabemos, não só por todo o arcabouço filosófico e teológico da igreja, que necessariamente para a gente saber a verdade, nós não precisamos fazer a experiência sensível da coisa. Por quê? Porque há verdades inatas e adquiridas que nós podemos alcançar a partir da experiência de outras pessoas. E aqui é que entra o papel da família. Veja como toda essa problemática está na sociedade moderna. O que a sociedade moderna diz hoje? Não, a criança ela não pode ser instruída, ela não pode ser ensinada, porque ela mesma vai fazer a experiência da coisa e ela mesma vai descobrir a verdade. E aí, por isso, cabe muito bem hoje a ideologia de gênero e todas as ideologias afins, né? Ou a definição do próprio gênero, que hoje é tanto propagado, né? A pessoa vai se... Eu me sinto mulher, eu me sinto homem. Por quê? Porque ela vai fazer experiência antes para depois dizer o que é que ela é. Então, são todas essas ideias que permitem. Ao contrário disso, nós temos a fé e a doutrina da igreja baseada não só nas verdades reveladas, mas nas verdades naturais, em que o homem e a mulher se dão casamento, constituem família e a prole, os filhos, devem ser educados segundo os princípios desta mesma família, desta mesma verdade que os une. E essa verdade, de maneira assim muito rasa, nós podemos dizer, sobre o casamento natural, é encontrada primeiramente nas sociedades pagãs antigas. Já os gregos já haviam descoberto este valor da família, de certa maneira. Então, é preciso entender isso, porque não adianta nós optarmos por um esforço muito grande de uma educação em casa, domiciliar, se a família é totalmente desestruturada, se as pessoas não estão convertidas. É essa a problemática do mundo e da igreja hoje. Hoje nós nos angustiamos por questões políticas, questões sociais, sempre esperando que alguém mude o mundo ou a nossa sociedade, nosso lugar. Mas é preciso entender que a solução da paz do mundo, ou do reinado, aquilo que nós podemos dizer, do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, depende especialmente de cada um de nós, individualmente, da nossa conversão. É preciso a gente mudar de vida. E mudar de vida como? Conforme os ensinamentos de nosso Senhor. Se não houver isso, todo o emprego, todas as nossas empresas, toda a nossa ciência em querer mudar o mundo de maneira melhor, será um fracasso. Até a evangelização. Se nós queremos evangelizar o mundo, precisamos antes de uma conversão verdadeira e de maneira também perene, contínua. Não posso dizer, uma semana eu sou convertido e 2 semanas eu sou pagão. Preciso dar uma continuidade, uma firmeza. E nele esse progresso tem que ser ascendente, crescente. Não pode, o cristão nunca pode parar nessa busca, né? Porque se para, cai. Então, falando propriamente do homeschooling é um termo em inglês que quer dizer, resumidamente, a educação domiciliar, educação em casa. E esta educação em casa, no Brasil, parece ser novo isso, né?
assim, nestes moldes que nós iremos apresentar, mas muito se praticou esta educação, não só nos primórdios da nossa civilização, pois nós fomos um país colonizado, né? Mas também no próprio desenvolver da educação do Brasil. Basta lembrar dos literatas brasileiros mais próximos a nós, que não frequentaram, alguns não frequentaram escolas, na sua maioria, e não frequentaram universidades. Tiveram educações em casa. E pessoas de um alto grau de autodidatas, poetas, literatas, cientistas, né? Então, por que nós estamos falando isso? Porque essa educação é uma herança daquilo que nós chamamos de educação clássica. A educação clássica, que educa não simplesmente para as coisas, para as ciências mecânicas, mas especialmente educa para a vida, nós podemos assim dizer. Educa o homem enquanto um ser racional, que busca a verdade e que busca essa verdade também como uma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Basta lembrar aqui também as obras de Hugo, né? Hugo de São Vito, né? Hugo de São Vito, que toma esta característica da verdade a ser educada nas pessoas, a ser implantada no coração das pessoas e na mente das pessoas, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pois se nós focarmos nesta verdade, nós saberemos conduzir as almas no conhecimento e na busca da vida intelectual. Então é a integridade da pessoa, é a pessoa como um todo que deve ser educada, não simplesmente para ciências mecânicas ou artes afins, não, mas é o homem todo que deve ser educado. E este homem, que uma vez conhecendo a verdade, ele busca as suas aptidões, sabe analisar os fatos e as adversidades para guiar a sua vida. Então este é o papel fundamental dos pais. Por isso que o homeschooling tem este papel importante de educar os filhos para a sociedade, mas também para uma vida cristã. Nós não podemos pensar numa educação domiciliar fora do âmbito religioso. Bem-vindo, pode entrar. Pode sentar aqui da minha esquerda. Fora do âmbito religioso, pois a nossa fé católica está completa de todas as pedagogias, podemos assim dizer, eficazes para a educação. Se nós pensarmos todos os pedagogos ao longo da história da igreja, nós vamos ver como foi eficazes a educação e os métodos que foram desenvolvidos. E basta pensar nos santos que foram educados a este modo. São inúmeros, vários. Podemos citar Santa Teresinha do Menino Jesus e suas irmãs, e só aí nós perderíamos horas e horas falando. Mas também nós podemos falar especialmente de uma grande educadora que formou um grande educador. Se chama a Mama Margarida, a mãe de Dom Bosco. E a Mama Margarida, como todos sabemos, foi a grande mentora deste santo, que é um santo pedagogo, um santo educador. Basta ver os escritos, o carisma
de Dom Bosco, as instituições que foram criadas e perceber como a educação dele influenciou naquilo que ele se tornou, um santo. E alguns princípios são gerais nestes vários métodos. O homeschooling, ele tenta implantar estes métodos, que é o quê? Que é a educação da personalidade da criança, a educação do caráter. E aí, com várias atividades. Enquanto na escola nós temos toda uma ementa com várias disciplinas, e às vezes aquelas mesmas disciplinas não são contempladas, basta, tem alguns professores aqui, basta perguntar isso, né? A criança precisa, no cotidiano, na prática, na interação com os pais e com os irmãos, desenvolver esse aprendizado, criando aquilo que nós chamamos de um imaginário que possibilite ela a diferenciar o bem do mal. Coisa que as nossas escolas não produzem nas crianças. As crianças não produzem um imaginário nas crianças. E talvez o fruto da decadência das escolas é a ausência da formação do imaginário na educação das crianças. O que seria a educação desse imaginário? Uma série de atividades, de exemplos e de experiências positivas, hábito após hábito, até se alcançar uma virtude. E se chegando a essa virtude, uma vez que a virtude humana ela é exercida, Deus infunde a sua própria virtude na alma da pessoa. E aí a inteligência se abre de maneira mais, vamos dizer assim, mais larga para acolher a verdade. Hoje as crianças vão na escola e não são corrigidas. Eu, quando fiz filosofia, o instituto que eu estudei lá em São Luís do Maranhão, é conhecido pelo MEC e é aberto também aos leigos. Então, é licenciatura, curso de filosofia. E nós tínhamos que estagiar em alguma escola. E era nós, mesmo que procurávamos a escola para estagiar, eu fui ali aonde mesmo era o convento que eu morava, uma periferia. Nessa escola, nem disciplina de filosofia tinha. Eu conversei com a diretora lá e disse assim: olha, eu tenho que fazer estágio e a senhora me consegue algumas horas aí para eu dar aula de filosofia? Não, assim, que bom, nós não temos professor de filosofia, mas eu vou conseguir um horário e o senhor fica aí à disposição deles. Então, a gente criou o curso, a aula de filosofia na escola. Mas esse não era o grande problema. Na sala dos professores tinha um cartaz, assim, uma cartolina escrita: nunca diga não. Na sala dos professores, nunca diga não. Tem isso ainda na sua sala dos professores? Nunca diga não. Ora, se um professor nunca pode dizer não para o aluno, então para que levar o aluno para a escola? Se aquela criança não pode ser tolhida nos seus atos, que possivelmente irá manchar o caráter dele, ou irá prejudicar a harmonia social, né? Nós estamos falando isso de uma questão ainda imanente, né? Como é que ela vai ser educada? Você veja que então estes princípios que permeiam as nossas escolas e pedagogias aí, já estão muito mais que avançados.
E muitos pais hoje, às vezes procuram uma escola particular, uma escola dita católica, vê lá toda a programação, às vezes até na ementa tem tudo bonitinho e tudo mais. Mas na prática, você vai ver lá professores com as suas ideologias, com as suas posições, esses dias eu me enviaram um vídeo, professor com as crianças assim na sala de aula e a professora colocando os meninos para dançar. Aí a professora disse: não, pode dançar, pode se balançar, pode fazer o que quiser. Aí a menina vira para a professora assim e diz: não, minha mãe não deixa porque eu sou evangélica. Então, assim, o vídeo é um pouco de entretenimento, mas faz-nos pensar como a escola se tornou hoje prejudicial para a educação. Hoje nós poderíamos dizer claramente, às vezes cada gente quer ser preso por isso, que a gente não deveria mais enviar nossos filhos à escola, porque eles não aprendem nada na escola. Não aprendem nada. Aliás, aprendem sim. Aprendem tudo aquilo que é de errado. E a família, de alguma maneira, com as suas maiores dificuldades, que possivelmente tem, pode sim apresentar uma educação eficaz para as crianças. E esta educação, a Mama Margarida dava alguns princípios, a mãe de Dom Bosco. A presença, e aí seria um tema que nós deveríamos dedicar só a isso, a presença, a arte de ensinar, e para ensinar é preciso conhecer, depois ordenar o tempo de maneira espacial e temporal, é preciso definir lugares para lazer, estudo, entretenimento, oração. E uma quarta orientação é ensinar, é rezar e ensinar a rezar. Estes são os 4 princípios que a Mãe Margarida ensinava a Dom Bosco. E ele praticamente introduziu em toda a sua pedagogia. Então, para vocês, pais que estejam interessados em educar os vossos filhos neste modo, nós vamos depois, ao desenvolver deste encontro, apresentar não só aqueles que já estão fazendo experiência da educação homeschooling, mas também aqueles que estão sendo educados no homeschooling. Isso vocês irão perceber como é não só um desafio para as famílias, mas também há uma alegria muito grande em educar os filhos desta maneira, porque une mais e caracteriza mais aquilo que nós chamamos de família. Geralmente, a grande argumentação que nós vamos ouvir dos pedagogos aí é que, não, você não vai mandar o seu filho para a escola, esse menino vai ficar depressivo, não vai saber se relacionar com as pessoas, porque não vai interagir com os outros. Não é isso? Vocês já escutaram muito isso? E tudo isso aí é balela. Tudo isso aí é história da carochinha. Porque o modo como nós, seres humanos, vamos nos relacionar com as pessoas, nós adquirimos especialmente com a experiência com os nossos pais, não com os outros. Ora, quando uma pessoa vai se relacionar com outras pessoas, já é tardiamente, mesmo ainda quando criança. Todas as influências de relacionamento humano que ela teve são dos pais, se não dos pais, na ausência dos pais, das pessoas que os criaram. Então é uma mentira dizer que é um prejuízo
não levar os filhos à escola porque eles serão prejudicados no relacionamento humano. Certo? História. Então, o homeschooling, ele no DF, aqui já tem uma legalização, depois a senhora Sabrina vai falar também, vai falar um pouco sobre isso. E aqui no Goiás não tem ainda uma resolução sobre isso, mas há modos de aplicação que as famílias já têm feito. Nós podemos, já para finalizar a minha participação, dizer que aqui no Brasil ainda é muito novo esta realidade, pois não só na Europa, como nos Estados Unidos, há uma variada aceitação desta educação familiar. Até instituições que fazem meio período, ou mesmo integram esta atividade com atividade escolar. E se nós queremos realmente preservar a educação dos nossos filhos, esta é uma boa proposta. Vale a pena se desafiar nisso. É claro, requer aqui um esforço maior. Nós vimos que na pandemia, muitas famílias se viram aflitas na educação dos filhos, porque não podiam mandar os filhos para a escola, e muitos pais mandam os filhos para a escola só para se ver livre dos filhos. Então ficavam assim, a gente ficou depressivo, ficou estressado, ficou com arritmia, porque os meninos estavam dentro de casa, e não sabiam o que fazer. Então é preciso saber que essa educação domiciliar requer também primeiro uma conversão do coração. É preciso amar a verdade, é preciso buscar a verdade. E essa verdade, ela tem que ser buscada de maneira até metódica, sistematizada, né? Tem gente que diz assim: eu não consigo ler um livro, porque logo me dá sono. Mas essa é a tendência natural de quando a gente pega para ler o livro, né? Quando eu estou sem sono, eu pego logo o livro para ler. Porque basta iniciar a ler um livro que me dá sono. Então, por quê? Porque a nossa inteligência, ela de alguma maneira foi prejudicada pelo pecado original e resiste à verdade. Então é preciso nós fazermos um esforço para amar a verdade. Há uma pessoa que chega ao grau de dizer: olha, eu gosto de estudar, eu gosto assim mesmo, gosto mesmo de estudar. Então essa pessoa já alcançou uma virtude que outras pessoas ainda irão alcançar. Porque naturalmente, nós estamos falando aqui em termos revelados, naturalmente, nós, como atingidos pelo pecado original, tendemos a não amar a verdade. Porque a nossa inteligência está entorpecida, enlouquecida pelas realidades mais variadas desta realidade, que nos colocou na desordem. Então, é somente pela repetição do hábito, ao chegar à virtude, é que nós vamos amar a verdade, amar a praticar o bem, amar a conduzir a nossa vida por uma vida reta, né? Depois a gente pode deixar aberto para alguma pergunta, mas aí eu passo para a oração. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Sâmia, meu esposo Dano. A gente é de uma cidade bem pequena, uma cidadezinha de Roma. Atualmente estamos morando em Itaquá, acho que uns 20 quilômetros de Formosa. Eu vou falar um pouco, né, sobre a nossa experiência na educação domiciliar e como Deus tem agido, né,
sinceramente, foi um resgate que aconteceu através da educação domiciliar, foi um resgate da nossa família. A gente tem 17 anos de casado e saímos de nossa cidadezinha pequena e fomos morar em Uberlândia. E em Uberlândia, a gente nunca tinha ouvido falar, né, de educação domiciliar. Isso nem fazia parte dos meus planos, né? Mas Deus nos leva, né, a conhecer, né, essa verdade. Cabe a nós decidir se vamos encarar. Eu formei o ensino médio através do coletivo. Minha cidade era bem defasada nessa questão de educação, apesar de que a educação está defasada em todo lugar, né? Mas na cidade pequena eu acho que é mais grave, né? E eu não sabia nada, né? Hoje eu também não posso falar que eu sei totalmente, porque eu estou buscando esse conhecimento. Mas eu sempre tive muita força de trabalhar e sempre encarei desde muito novinha, sempre fui esforçada e trabalhadeira. Aí fomos para Uberlândia porque eu pensava assim, meus filhos vão crescer aqui nessa cidade e não vai ter oportunidade de crescer, né? E eu vou para uma cidade maior, nem que eu morro de trabalhar, mas eles vão formar, eles vão se formar. Eu quero que meus filhos é doutor. Aí cheguei em Uberlândia, né? Como a gente é de cidadezinha pequena, a gente era bem ativo e participativo na igreja. E aí procuramos lá para participar da pastoral familiar e tudo. E aí foi muita coisa que acontecendo, porque foi muita realidade de uma vez que a gente descobriu, porque estava ali limitado com conhecimento. E aí quando a gente chega na cidade grande e que é como se a máscara fosse cair, né, de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E a gente está ali limitado ao mundinho, vivendo aquela realidade, achando que era aqueles cristãos horríveis. Aí quando chegamos lá, né, em Uberlândia, conhecemos um casal de família que foi fazer uma palestra na igreja que a gente participava. E essa palestra ela era falando sobre a vida. E eu e meu esposo, a gente tinha já um casal de filhos e para nós estava ótimo, né? E buscando aí até fazer comida e evitando, né, a vida e sem conhecimento mesmo. E aí quando ela falou sobre a vida, Deus me tocou bem profundamente. E depois disso, a gente começou a participar. Sempre que ela fazia algumas palestras, né, a gente ia, ela mandava um convite, a gente ia. E aí ali nós conhecemos um grupo de família que fazia homeschool. E aí, a princípio eu achei que eles eram tudo doidos. Eu falava assim, meu Deus, que povo doido é esse? Que realidade é essa? Mas a convivência foi me mostrando que aquilo é que era a verdade, né? E aí, quando nós nos deparamos, eu e meu esposo nos deparamos com essa verdade e com todas as misérias que a gente vive, né, vive buscando a Deus, foi um choque de realidade muito grande. Meu filho mais velho estava dando já trabalho na escola lá, porque a realidade das escolas, em especial lá em Uberlândia, porque Uberlândia tem o maior grupo feminista do Brasil, né? E aí as ideologias que são implantadas lá é bem forte mesmo.
E aí é um vírus que nos corrompe, né? São vírus que só através de Deus e da busca pela verdade, estudando e conhecendo, né, a verdade, é que a gente vai conseguindo nos libertar através de oração. Aí, quando a gente começou a conviver, ia nos encontros dessas famílias, aí meu menino mais velho falou assim: mãe, eu acho que isso é impossível para nós, porque todo mundo é criança. E eles começaram quando era já pequeno, né? E eu não tenho como eu começar assim. E aí eu falei com ele assim: nunca é tarde para a gente consertar os nossos erros. Nunca é tarde. E não é eu nem seu pai que vai tirar você da escola, é Deus. Deus vai mostrar. Né? Deus vai mostrar se realmente é esse o caminho e que realmente é o que nós vamos seguir. Porque não é por acaso que conhecemos essas famílias e estamos vivendo essa realidade. E assim foi, né? E eu quero contar uma historinha aqui para vocês, rapidinho, que foi uma história que eu ouvi bem no início, que a gente ia praticar, né? Porque eu tinha muito medo de arcar com essa responsabilidade, né? Que era a educação, sendo que essa responsabilidade já era minha. E eu não assumia, eu achava que era a escola que tinha que fazer tudo, né? E inconsciente eu tinha medo de assumir isso. E aí eu ouvi uma historinha assim que, até porque eu também não tinha um conhecimento para mim poder alfabetizar e ensinar. Aí eu ouvi uma história que um monge, eu não lembro o nome, ele praticava muita oração e queria viver muito essa intimidade com Deus, né? De oração e aí em casa não estava sendo mais suficiente para ele. Ele quis ir para uma ilha. E aí ele foi para essa ilha e aí ele confiou totalmente na providência de Deus. Ele não tinha nada, ele não tinha casa nessa ilha, ele não tinha nada, água, comida, nem nada. Ele só confiou em Deus e foi para lá viver como um monge em oração. E todos os dias oração, e aos poucos Deus foi preparando, foi construindo, né, uma casa, né? Depois ele passou um navegante lá e viu ele, contou a história, o navegante falou: de 15 em 15 dias eu vou parar o navio aqui para te trazer alimento, dá para te sustentar 15 dias. E aí, e assim Deus foi providenciando tudo para ele, né? Para ele viver lá conforme ele queria, enclausurado, né? Uma clausura. E aí, um dia teve um naufrágio lá perto. E aí, ele foi socorrer as vítimas e só uma mulher que sobreviveu. E aparentemente uma mulher bonita, né? Tudo. E ele nessa ilha há muitos anos. Aí ele foi lá, levou ela na casa e falou com ela: olha, aqui você pode ficar até aparecer o resgate. O resgate vai passar daqui tantos dias, que era o rapaz que deixava o alimento para ele, né? E aí você pode ficar aí até o resgate passar. Aí ele foi embora, aí ele pulou no mar. E ele falou assim: eu vou pular no mar porque eu prefiro morrer do que pecar contra Deus, né? Aí, porque ele se sentiu tentado, né, naquela situação. Aí tudo que ele pulou no mar, ele confiou em Deus, né? E aí veio 2 golfinhos e um entrou debaixo do braço dele e o outro debaixo do braço. E levou ele até a próxima ilha. E aí eu peguei essa história, para mim eu vejo a possibilidade da educação domiciliar como assim, um mar de conhecimentos e um estudo que nunca vai ter fim. E você vai embarcar, né? E vai confiar plenamente em Deus. Porque se
fosse pensar em minha condição financeira, eu não teria. E nem inteligência, se fosse para mim pensar nessa inteligência, eu também não teria. E assim Deus foi agir na minha vida. A partir da hora que eu embarquei e falei, eu e meu esposo, eu quero, nós vamos conseguir. Eu sinto a mão de Deus em todo momento na minha vida. Na vida de minha família, Deus providenciando tudo, aparece pessoas, compartilha de material, aparece, para vocês terem ideia, a gente tem professor de português que dá aula para mim e para meus filhos não cobra de novo. Então, a providência divina de Deus, né? Deus vê que a gente quer realmente, faz parte, o nosso intelecto ele tem que ser desenvolvido para a nossa salvação. E a educação domiciliar, ela possibilita quando eu falo de resgate de família, eu e meu esposo, a partir de a gente vivia um relacionamento muito conturbado, muito distante de Deus. E foi a educação domiciliar que nos fez corrigir. Né? A questão de oração, questão de educação, de exemplo para os filhos, né? De todos os vícios, né, que a gente tem no dia a dia e que a gente quer combater, foi através dos estudos, foi descoberta estudando. Porque a educação domiciliar, quando você pega um poema e você vai estudar o português ali naquele poema, você não está estudando ali só as 10 classes gramaticais. Aquele poema é como se fosse uma direção espiritual. Ela te leva tão profundo a reconhecer nossas falhas, nossos pecados, nossas ignorâncias e tantas outras coisas que acontecem no dia a dia, né? Que às vezes a gente não consegue perceber a graça de Deus, a ação de Deus nas nossas vidas. E em um simples poema, você começa a refletir. Quando você pega aquele poema, que você decora aquele poema, aí quando acontece um ato que às vezes você ia pecar ou fazer alguma coisa, né, contra Deus, o poema reflete, que é o que o padre estava falando, né, do imaginário. E eu acho de importância muito grande essa questão do imaginário desde de criança, né? Hoje eu tenho Maria Helena, eu tenho a oportunidade de acertar em algumas coisas que eu errei com os mais velhos. E essa questão do imaginário é outra questão que hoje, ao estudar no school, que eu volto lá atrás, desde minha infância, quando na educação da vontade, ela desenvolve os 5 sentidos, que é o paladar, olfato, visão, né? Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado com os filhos, né? Quando uma mãe, ela é uma mãe presente, que está em casa, que ela... vocês podem achar que isso não faz sentido, mas o sentido, isso. Um exemplo, uma mãe que assa um bolo, aquele filho acorda com um cheirinho de bolo, aquilo é educação do sentido, né? E uma outra história que eu vou falar sobre educação do sentido um pai, essa é uma realidade, né? É uma história que eu conheço, é uma realidade. Um pai, ele usava droga. E ele, no dia a dia, ele trabalhava muito e ele não era um pai carinhoso. E aí, quando era final de semana, né, ele usava a droga e ele ia com carinho com os filhos. E os filhos relacionou isso com algo bom, cheiro que ele sentia do pai. E
E na fase adulta daquela criança, quando ele desenvolveu que ele foi adulto, ele relacionava a droga, né, a maconha, como algo que era bom. Então, hoje também eu trouxe essa realidade, né, para a minha família através do estudo, né, que desenvolveu isso. Às vezes, meu esposo é mais fechado e ele sempre gostou de tomar uma cerveja. E aí, a gente tirou isso da nossa realidade, porque às vezes aquela cerveja ali fazia ele ficar mais alegre e tudo, e os filhos iam crescer associando que aquilo era bom, sempre não é bom, né? E aí, várias dessas realidades que a gente foi consertando dentro da família foi através da educação domiciliar. Hoje, a educação que meus filhos recebem em questão de virtude, castidade, o que a gente ensina sobre namoro, até mesmo sobre religiosidade, né? Sobre oração e tudo mais, a oportunidade que eles têm de ser educados, eu e meu esposo não fomos educados assim. E aí foi tudo através da educação domiciliar, que a partir de quando a gente começou a estudar, que essa realidade foi abrindo os olhos. E isso é o verdadeiro sentido da educação, porque a educação é para te aproximar de Deus. Quando você estuda, os seus olhos têm que abrir a verdade, né? A educação tem que revelar a verdade. E quando a gente fala sobre escola e tudo isso, a escola, hoje a escola não pode falar de Deus, né? É laica. Então, uma criança, desde quando ela nasce, ela tem que desenvolver, que a criança ela já nasce com um pecado original, e é os pais que vão conduzir aquela criança para desenvolver as virtudes, né? E ensinar a verdade, que é o fim último da vida, é o encontro com Deus. E é através do ensino que nós vamos chegar a essa realidade. E o que nos possibilita hoje buscar essa educação domiciliar, o homeschooling, nos possibilita a fazer esse estudo profundo. E o que eu quero falar aqui hoje para vocês, do meu testemunho, é que eu embarquei, né, confiada em Deus, e que se alguém hoje aqui tiver medo, ainda tiver insegurança, né, sobre essa questão, eu comecei do zero, eu comecei a aprender, igual eu falei, eu fiz foi supletivo, minha educação eu não sabia praticamente nada, hoje eu estou aprendendo a ler poema, a recitar. Dentro de um poema existe ritmo, né, música, e eu nunca ia imaginar isso, mas para você saber isso, você tem que voltar lá atrás e começar a se alfabetizar do zero, porque a gente foi alfabetizado com um alfabeto funcional, né? Analfabeto funcional. E aí eu voltei lá atrás e aprendi sobre fonema, para depois introduzir o alfabeto. Primeiro veio o fonema, depois o alfabeto, aí vem separação de sílabas, sílabas tônicas e tudo isso. Então, no início você pensar assim, meu Deus, que tanta coisa é essa? Como que eu vou dar conta? Como que eu vou... Deus vai nos inspirar, Deus vai, e o Espírito Santo vem, nos inspira. Lá em casa eu faço jogo, desenvolvo até jogo para os meninos e a gente aprende jogando. É só querer que Deus dá essa força e essa capacidade. Todo dia mar de rosas? Não. Tem umas mães lá que eu converso com elas, eu falo assim, gente, já teve vez que eu já enfiei minha cabeça aqui debaixo do tanque para mim ficar mais tranquila, e voltei e sentei com os meninos aqui como se nada tivesse acontecido.
Mas é desse jeito. Tem dia que é difícil e já tem dias que é bem tranquilo, mas é essa luta que nós vamos vencer, e Deus está por nós e Deus não vai nos desamparar. É o que eu tenho para falar aqui para vocês hoje. Então, nossa participação por enquanto está encerrada. Agradecemos pelos esclarecimentos trazidos. Sâmia, Padre José Danilo, que está com eles. Os horizontes foram ampliados, estamos mais próximos de fazer de nossos lares as melhores escolas. O nosso intelecto vai ser